Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria muito de saber a que horas e de onde estão ouvindo. Deixem seu like e um comentário para ajudar o canal. Vou ser honesto, eu nunca realmente acreditei no sobrenatural. Fantasmas, espíritos, todas essas coisas sempre me pareceram histórias de fogueira ou filmes de terror, não algo da vida real. Então, quando meu amigo Matt me convidou para uma noite do pijama na casa dele, não esperava mais do que uma noite de lanches, videogames e talvez algumas teorias da conspiração para rirmos e esquecer na manhã seguinte. Matt e eu nos conhecemos na orientação do primeiro ano da faculdade. Ele era tranquilo, sempre com uma piada pronta, o tipo de cara com quem você podia conversar sobre qualquer coisa. Então, quando ele mencionou casualmente que tinha um problema estranho de sonambulismo, eu não pensei duas vezes. Ele riu, dizendo que não era nada demais, e eu imaginei que ele provavelmente só andava um pouco ou murmurava enquanto dormia, nada para se preocupar. Naquela noite, passamos horas no porão dele, rindo e jogando videogames, jogando lanches um no outro, uma típica noite entre amigos. Os pais dele estavam fora no fim de semana, então tínhamos a casa toda para nós. Lá pela meia-noite, a energia da sala começou a diminuir. Bocejamos, nos espreguiçamos e eu estava prestes a sugerir que fôssemos dormir quando Matt se recostou, olhando para o teto. "Eu acho que devo te avisar", ele disse, tentando manter o rosto sério, mas não conseguindo. "Às vezes eu faço coisas estranhas enquanto durmo." Eu ri, sem dar muita importância. "Tipo o quê? Você anda pela casa de olhos fechados, talvez invade a geladeira?" Ele deu de ombros, um pouco sério demais. "Algo assim." Arrumamos nossos sacos de dormir no chão e ele fez questão de posicionar o dele no lado oposto da sala. Não pensei muito nisso, mas, enquanto estava deitado no escuro, olhando para as sombras no teto, não pude deixar de me perguntar o que ele queria dizer com coisas estranhas. Antes que eu pudesse pensar mais sobre isso, acabei adormecendo. Devia ser por volta das 3 da manhã, quando acordei. Sabe aquela sensação de que algo está errado, mas você não sabe exatamente o que é? Foi exatamente o que senti. A sala estava em silêncio. Aquele tipo de silêncio pesado que você quase sente pressionando contra você. Fiquei ali por um momento, piscando. Minha mente ainda meio adormecida, tentando entender por que tinha acordado. Então eu vi. Havia uma figura em pé, perto da porta. No começo eu pensei que fosse apenas um truque de luz. O porão de Matt não era exatamente bem iluminado e as sombras faziam todo tipo de jogo estranho ali embaixo. Mas conforme meus olhos se ajustaram, percebi que não era uma sombra. Era Matt. Ele estava parado ali, bem do lado da porta, olhando direto para mim. Seus olhos estavam abertos, mas pareciam vazios, como se ele estivesse olhando através de mim, não para mim. "Matt", sussurrei, mais para mim do que para ele. Ele não respondeu, nem piscou. Apenas continuou a me encarar. Seu corpo estava rígido, como se estivesse congelado no lugar. Sentei-me devagar, tentando não assustá-lo, pensando que talvez fosse só o sonambulismo dele. Já li que não se deve acordar sonâmbulos, pois pode ser um choque para eles, ou até pior. Mas toda a cena parecia errada. Havia algo estranho na maneira como ele estava parado, um incômodo no seu olhar. Eu pigarreei suavemente. "Ei, Matt, você está bem?" Foi então que ele falou, e sua voz parecia diferente, como se não fosse realmente dele. "Você não deveria estar aqui." Aquilo me assustou mais do que eu gostaria de admitir. O tom dele era monótono, robótico, como se estivesse recitando uma frase de um roteiro. Eu esperei, esperando que ele saísse dessa e talvez risse, revelando que era uma pegadinha, mas ele apenas continuou me encarando. "Tá bom, cara, isso não é engraçado", eu disse, forçando uma risada, mas o som saiu fraco. Tentei afastar o desconforto que começava a crescer no meu estômago. Então, de repente, ele se virou e saiu da sala, sem reação, sem expressão, nada. Desapareceu na escuridão da escada, me deixando sozinho no porão. Fiquei ali sentado, processando. Talvez ele estivesse mesmo sonâmbulo, talvez não fosse nada.
mas algo na voz dele, no jeito que ele olhou para mim, me impediu de voltar a dormir. Peguei meu celular para conferir a hora, 3h14. Pensei em simplesmente voltar a dormir, mas o estranhamento de tudo aquilo continuava me incomodando. Finalmente, decidi checar como ele estava. Subi as escadas e saí para o corredor. A porta do quarto dele estava entreaberta, então espreitei lá dentro. Lá estava ele, deitado na cama, respirando lenta e profundamente, como se não tivesse acabado de estar no porão, me encarando alguns minutos antes. Saí do quarto decidindo deixá-lo em paz. Talvez fosse mesmo apenas sonambulismo. Na manhã seguinte, ambos acordamos como se nada tivesse acontecido. Eu estava pensando se deveria ou não tocar no assunto, perguntando-me se ele sequer lembraria, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, notei algo estranho. Ele tinha hematomas no braço, leves, mas perceptíveis, como se alguém tivesse o segurado com força. "Cara, o que aconteceu com o seu braço?" Eu perguntei, meio brincando, para disfarçar a minha curiosidade. Ele olhou para o braço, franzindo a testa. "Não sei." Ele esfregou os hematomas como se fossem novos para ele. Tentei rir, mas não parecia engraçado. "Talvez você tenha se machucado enquanto sonambulava. Você estava agindo bem estranho ontem à noite, cara." Ele me lançou um olhar. "Como assim?" Contei a ele sobre como ele ficou parado na porta me encarando e sobre como disse, "Você não deveria estar aqui." Enquanto eu falava, o rosto dele ficou pálido. Sua expressão relaxada deu lugar a algo próximo do medo. "Isso não soa como algo que eu diria", murmurou. Ambos deixamos para lá, mas o resto do dia ficou tenso. A imagem dele parado na porta, olhando fixamente, continuava se repetindo na minha mente. Havia algo inquietante nisso que eu não conseguia esquecer, uma sensação de que, naquele momento, não era realmente ele. Alguns dias depois, recebi uma mensagem de Matt. Ele estava tendo sonhos estranhos desde a noite em que dormi lá, sonhos em que se via em corredores escuros, ouvindo sussurros que não eram dele. Tentou rir disso, culpando o estresse da faculdade, mas eu sabia que ele estava realmente assustado. Eu não sabia o que pensar sobre isso. Parte de mim queria apenas ignorar, mas outra parte se perguntava se, de alguma forma, não tínhamos esbarrado em algo com o que não deveríamos ter mexido. Mesmo que fosse apenas um episódio assustador tarde da noite, algo que nem eu nem ele conseguíamos esquecer, agora, toda vez que penso em dormir na casa de um amigo, hesito um pouco, porque às vezes você nunca pode realmente ter certeza de quem ou o que estará lá com você no escuro. Quando eu tinha 15 anos, as noites de pijama na casa do meu amigo Ray eram praticamente um ritual. A casa dele era perfeita para isso. Um porão grande, muitos lanches e pais que não se importavam muito se ficássemos acordados a noite toda. Normalmente eles só nos davam um aviso leve para não fazermos muito barulho e nos deixavam por nossa própria conta. Então, numa sexta-feira à noite, estávamos eu, Ray e outros 2 amigos, Jake e Steven, todos amontoados no porão do Ray com nossos sacos de dormir e uma pilha de filmes de terror. Estávamos animados por uma longa noite de jogos, besteiras e tentativas de assustar uns aos outros. Tínhamos acabado de terminar o primeiro filme, um daqueles antigos de slasher, quando começamos a contar histórias assustadoras que conhecíamos. Sabe, coisas de adolescentes, lendas urbanas, o cara que supostamente morou debaixo da casa de alguém por anos, esse tipo de coisa. Mas por algum motivo, talvez porque já estava tarde e as luzes do porão estavam fracas, cada pequeno ruído na casa parecia muito mais alto. E à medida que entrávamos mais nas histórias, nossas risadas se transformaram em risadas nervosas. Eu mentiria se dissesse que não estávamos um pouco apreensivos. Por volta das 2 da manhã, ouvimos um leve som de farfalhar vindo do andar de cima. Não era alto nem nada, mas como um barulho de algo sendo arrastado ou um leve estalo. Ray imediatamente descartou como sendo seu pai pegando um lanche tarde da noite, o que parecia razoável. O cara tinha o metabolismo de um adolescente. Então rimos e voltamos para nossas histórias de terror,
comendo mais batatas fritas e doces, mas alguns minutos depois ouvimos novamente, dessa vez um pouco mais alto. Parecia o som de algo sendo arrastado, como móveis sendo movidos, seguido de um estalo suave e quase ritmado. Ray olhou com uma expressão um pouco irritada e murmurou algo como: "Nossa, pai, faz menos barulho", entre os dentes. Jake e Steven riram, mas notei que seus olhos continuavam a lançar olhares furtivos para a escada, ouvindo atentamente, assim como eu. Em seguida, ouvimos passos atravessando o chão da cozinha. Todos paramos de falar e nos olhamos entre si. Aquilo parecia estranho. Os pais do Ray não eram do tipo que ficavam andando pela casa à noite, muito menos fazendo barulho como aquele. Ray deu de ombros e tentou rir, mas eu podia ver que ele também estava ficando um pouco assustado. Os passos continuaram e ouvimos ele se aproximando da porta do porão. Então, houve silêncio. Os 4 ficamos esperando, quase sem respirar, tentando ouvir se mais alguma coisa aconteceria, mas estava tudo mortalmente quieto. A casa do Ray não era antiga, então não fazia aqueles barulhos típicos de casas velhas à noite. Se algo se movesse, não seria apenas a casa assentando, seria alguém ou algo realmente se movendo. "Devíamos ir ver o que é?", sussurrou Jake, mas ninguém se mexeu. Lembro que Ray parecia meio pálido, como se estivesse ponderando as opções na cabeça. Finalmente, ele murmurou: "Provavelmente é só meu pai. Vou lá ver." Mas, assim que ele disse isso, ouvimos um baque alto, como se alguém tivesse deixado cair algo pesado no chão da cozinha. Ray congelou, e ninguém se mexeu. Era aquele tipo de silêncio que parecia denso, como se todos tivéssemos percebido que algo realmente estava errado. "E se alguém entrou?", ele sussurrou. A sugestão pairou no ar e todos nos entreolhamos, percebendo que não tínhamos um plano se alguém realmente tivesse invadido. O rosto de Jake estava pálido e Steven olhava fixamente para a porta, como se esperando que ela se abrisse a qualquer segundo. Eu sentia a tensão subindo pela minha nuca e, de repente, todas as sombras naquele porão pareciam mais escuras. Ray decidiu ser o corajoso. "Vamos só verificar juntos", ele disse, pegando a lanterna com uma mão que claramente tremia. Nenhum de nós queria subir, mas também não queríamos ficar no porão. Então, um por um, subimos as escadas, bem próximos uns dos outros, com o Ray na liderança. Cada passo que dávamos era um teste de nervos, cada rangido das escadas nos fazendo estremecer e olhar em volta. Quando chegamos ao topo da escada, Ray ligou a lanterna, varrendo a cozinha com a luz. Tudo parecia normal. As cadeiras estavam no lugar, as bancadas estavam limpas e a porta dos fundos parecia fechada. Relaxamos um pouco, mas o estranho ainda não tinha acabado. Ray direcionou a lanterna para a porta dos fundos e foi aí que vimos. A porta não estava trancada, estava entreaberta, a uns poucos centímetros, o suficiente para ver uma fresta da escuridão lá fora. "Você deixou aberta?", Jake perguntou. Ray balançou a cabeça lentamente, parecendo mais perturbado do que nunca. "Não, eu tranquei antes de irmos para o porão. Eu sempre tranco." Sem dizer uma palavra, Ray foi fechar e trancar a porta, mas assim que estendeu a mão, algo lá fora chamou sua atenção. Ele parou, olhando para o escuro do quintal. "O que foi?", sussurrei, me aproximando dele. Meu coração estava disparado e eu tinha uma sensação estranha e apertada no estômago. Ele não respondeu, apenas levantou a mão, apontando para o final do quintal. Eu me inclinei, tentando enxergar na escuridão, e foi então que vi uma trilha de pegadas lamacentas, levando do portão até a porta dos fundos. Nenhum de nós conseguia entender o que estávamos vendo. Eram pegadas claras, inconfundíveis, sujas e bagunçadas, mas definitivamente humanas. Elas levavam direto para casa, até onde estávamos parados. Gente, isso não estava aí antes, né?
Ray murmurou com os olhos fixos nas pegadas. Eu teria notado quando verifiquei a porta. Ficamos todos parados, olhando para aquelas pegadas, tentando entender o que aquilo significava. Alguém tinha caminhado até a casa no meio da noite. Talvez tivesse entrado, ouvido nossa conversa e risadas. Ray trancou a porta e corremos de volta para o porão, nos trancando lá como se fosse o único lugar seguro. Mas mesmo lá embaixo, no escuro, era impossível sentir-se seguro. Cada pequeno ruído parecia uma ameaça. Ficamos acordados o resto da noite, todos nós tensos demais para dormir, apenas olhando para a porta e ouvindo, tentando captar qualquer som que nos indicasse se alguém ainda estava lá fora. Mas tudo ficou em silêncio. Quando o sol finalmente começou a nascer, estávamos exaustos, mal conseguindo manter os olhos abertos. Quando os pais do Ray acordaram, encontraram a sala de estar em completo caos. Pegadas lamacentas pelo carpete, alguns móveis fora do lugar. No começo, eles estavam certos de que tinha sido coisa nossa, achando que tínhamos bagunçado tudo durante a noite. Mas contamos a eles tudo sobre os sons, os passos e a porta dos fundos aberta. Até os levamos para ver as pegadas, mas, a essa altura, elas já estavam quase invisíveis, apenas manchas vagas no chão. Os pais do Ray verificaram tudo e viram que nada estava faltando. O invasor não tinha levado nada. Saber que nada tinha sido roubado não trouxe muito conforto. Na verdade, a ideia de que alguém tinha andado silenciosamente pela casa, com todos nós lá dentro, deixou os pais do Ray em pânico. Eles chamaram a polícia imediatamente. Os oficiais vieram, ouviram nossos depoimentos e fizeram uma busca, mas nunca encontraram nada conclusivo. Nunca descobrimos quem deixou aquelas pegadas ou por quê. Os pais do Ray acabaram instalando um sistema de segurança pouco tempo depois, e nunca mais dormimos no porão. A ideia de que alguém andou pela casa, silencioso e invisível, com todos nós lá dentro, ainda me dá arrepios. Meu nome é Simon Cartwright e eu sou engenheiro de sistemas. Se eu soubesse que esse seria meu último emprego, talvez eu tivesse feito algo diferente. Talvez eu não tivesse aceitado o contrato do jeito que o fiz, mas eu não posso mudar agora. Agora só resta o eco das teclas, os incessantes toques nas telas e o zumbido da eletricidade percorrendo o ar como um prenúncio do fim. Tudo isso começou como uma proposta de rotina. Um novo sistema de segurança para a infraestrutura crítica de várias grandes empresas. Um projeto de alto nível com um prazo apertado. No início parecia apenas mais um trabalho, no qual eu mergulharia por semanas até conseguir tudo funcionando. Mas logo algo começou a parecer errado. Algo se infiltrou nas entranhas do código como uma sombra em uma sala bem iluminada, esperando pacientemente até que a luz se apagasse. O cliente era uma empresa bem conhecida, a Arcus Tech, uma das maiores do setor de tecnologia da informação e segurança cibernética. Eles tinham um histórico impecável, ou assim parecia. Eu nunca tinha ouvido rumores sobre práticas questionáveis, nem sobre possíveis falhas em seus sistemas. No entanto, o diretor de TI deles, um cara chamado Michael Westbrook, parecia um pouco reservado. Não que ele fosse rude, mas havia algo na maneira como ele falava, a forma como evitava certas perguntas, que me deixou desconfortável. Desde o início. À medida que o projeto progrediu, mais tarefas me foram atribuídas dentro da Arcus Tech. Pediram-me para trabalhar diretamente com os servidores, revisar os códigos internos dos sistemas de segurança e, mais tarde, investigar certos protocolos, que, segundo Westbrook, não deveriam ser revisados por mais ninguém. No começo, não pensei muito nisso. Para um engenheiro como eu, a curiosidade sobre sistemas surge naturalmente. Então comecei a bisbilhotar aqueles lugares proibidos, os protocolos. E foi então que eu o encontrei. O código estava escondido em uma seção onde a princípio não deveria estar. Não era qualquer arquivo. Parecia um quebra-cabeça, um conjunto confuso de instruções que a princípio não faziam muito sentido. Mas à medida que eu desvendava a lógica, a verdade começou a emergir.
Eu não havia encontrado nenhum sistema de segurança comum. Era algo muito mais perigoso, algo escondido sobre uma camada de complexidade deliberada. Era um vírus computadorizado projetado para infectar não apenas dispositivos isolados, mas uma rede global inteira. No começo, pensei que fosse um bug. Talvez um fragmento de código deixado para trás por um engenheiro anterior, um teste mal implementado. Mas, quanto mais eu olhava para aquilo, mais claro ficava que não era nenhum acidente. Foi projetado para se espalhar sem deixar rastros, para contornar qualquer sistema de proteção e se adaptar aos sistemas nos quais se infiltrava. Demorou-me várias horas para encontrar o máximo de detalhes aterrorizantes. O vírus não só era capaz de desabilitar redes, mas poderia alterar sistemas operacionais inteiros, apagar dados e, pior de tudo, fazer as máquinas tornarem-se autônomas, assumindo o controle de tudo desde fábricas até hospitais, de bancos a sistemas governamentais. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Senti como se o chão estivesse cedendo sob meus pés. Isso não podia ser real. Um vírus dessa magnitude não destruiria apenas o sistema financeiro global, mas poderia causar consequências muito piores. A própria humanidade poderia ser aleijada. Eu não conseguia parar de pensar nas implicações. O mundo inteiro depende da tecnologia, e um vírus como esse poderia reduzir tudo a escombros. Eu sabia que tinha que avisar alguém, mas não me sentia preparado. Em quem eu confiaria essas informações? Alguém dentro da Arcostec estaria envolvido? E se o Westbrook já soubesse o que estava acontecendo? Ou pior, e se ele mesmo tivesse criado o vírus? Apesar do meu instinto, decidi não agir imediatamente. Eu precisava de mais evidências. Precisava entender o vírus em sua totalidade antes de fazer uma acusação tão séria. 2 dias se passaram antes que o vírus começasse a fazer seus primeiros movimentos. Começaram a surgir falhas nas redes de teste nas quais ele estava atuando. O sistema começou a falhar de maneiras estranhas. As conexões eram cortadas sem motivo aparente. Os arquivos desapareciam sem deixar vestígios. Pensei que talvez estivesse sendo paranoico, que a pressão do trabalho estivesse me afetando. Mas quando o problema começou a se espalhar para outros computadores e servidores em todo o prédio, eu soube que estava certo. Decidi agir. Fui direto ao escritório de Westbrook. Mas quando eu cheguei lá, encontrei algo que não esperava. Ele não estava lá. O prédio ficou em silêncio. Nenhum sinal dele. Os sistemas continuavam falhando e eu não conseguia contato com ninguém dentro da Arcostec. A única coisa que ainda funcionava parcialmente era o meu computador. E a última coisa que eu queria era alertar as autoridades antes de saber exatamente o que estava acontecendo. Então decidi ficar dentro do sistema, observando o progresso do vírus, esperando encontrar uma maneira de pará-lo antes que fosse tarde demais. Logo depois, algo ainda mais assustador aconteceu. Enquanto revisava as linhas de código, percebi que alguns arquivos tinham sido modificados. Alguns segundos de inatividade foram suficientes para que tudo na minha tela começasse a mudar repentinamente. O que antes era apenas código parecia ganhar vida, e as palavras começaram a formar frases, não no sentido literal, mas pareciam uma mensagem direta, um aviso. A máquina que vinha monitorando os sistemas começou a emitir um som que eu nunca tinha ouvido antes. Um zumbido metálico, como se todo o sistema estivesse prestes a entrar em colapso. De repente, senti-me completamente vulnerável, preso a algo muito maior do que eu. A sensação de estar sendo observado cresceu cada vez mais, não apenas pelas máquinas, mas por outra coisa, algo que não era mais humano. Toda vez que eu tentava fechar uma janela, abrir outra, ou até mesmo tirar uma captura de tela, o sistema parecia antecipar meus movimentos, como se o vírus estivesse aprendendo comigo, adaptando-se a cada uma das minhas decisões. Naquele momento eu entendi que não estava lidando com o vírus comum, mas com algo muito mais complexo,
algo que poderia mudar a própria natureza da computação. E então, o caos começou. Todas as telas das estações de trabalho na cidade começaram a piscar em sequência. As luzes da rua começaram a apagar e as luzes do escritório se desligaram sem aviso prévio. Meu primeiro pensamento foi que isso era um ataque coordenado, mas logo percebi que era muito pior. O vírus não estava atacando apenas a infraestrutura digital. Estava interferindo no controle de energia global, desligando cidades uma por uma. De alguma forma, havia conseguido infiltrar-se nas redes elétricas e sistemas de energia. Em poucos minutos, os sistemas de comunicação começaram a falhar, os telefones pararam de funcionar, a internet caiu e o ar, embora invisível, ficou carregado com uma pressão palpável, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. O vírus estava se espalhando mais rápido do que o havia antecipado. Não era mais apenas código infiltrando máquinas isoladas. Saltou para uma escala global, desintegrando todas as formas de controle digital que o mundo construiu ao longo das décadas. Naquele momento, o medo tomou conta de mim. Era testemunha não apenas do colapso de um sistema, mas do colapso da civilização como a conhecíamos. Em poucas horas, o mundo inteiro poderia ser reduzido à total escuridão. Lembro do meu coração batendo forte enquanto observava o computador, esperando pelo fim do código, esperando ver se havia alguma maneira de parar aquilo. Mas o código continuava rodando, se alimentando de tudo que tocava. A tela me encarava como se soubesse o que eu estava pensando, como se tivesse deixado de ser apenas uma máquina para se tornar algo mais, algo que eu não poderia mais controlar. A última vez que olhei para a tela vi um piscar, um único flash de código, antes de tudo desligar completamente. O último curto-circuito. Naquele momento, eu soube que era muito tarde. Era minha primeira noite trabalhando como faxineiro em um dos maiores edifícios de escritórios do centro da cidade. Eu havia acabado de conseguir um emprego e estava grato por isso, embora não soubesse o que esperar. O lugar era imenso. Fileiras de cubículos, infinitas salas de conferências e corredores longos que pareciam não ter fim. Mesmo após o expediente, o prédio ainda parecia, de alguma forma, vivo. Eu sempre havia trabalhado durante o dia, então me acostumar com o silêncio inquietante de um turno noturno levaria algum tempo. Os outros faxineiros da equipe já estavam lá há anos e conheciam o lugar como a palma da mão. Eles geralmente ficavam na deles, mas isso não me incomodava. Eu não me importava de trabalhar sozinho. Minha supervisora, Carol, foi a única que me apresentou devidamente ao edifício. Ela me mostrou o local, entregou-me um conjunto de chaves e explicou as áreas pelas quais eu seria responsável. Na maior parte do tempo eram coisas rotineiras. Aspirar, esvaziar lixeiras, limpar mesas, simples o suficiente. Eu ficaria sozinho no quarto andar naquela noite, enquanto o restante da equipe cuidaria dos andares inferiores. Ah, e por falar nisso, você pode dar de cara com o Doug, o zelador noturno. Ela acrescentou antes de sair. Não ligue para ele. Ele é inofensivo, mas um pouco estranho. Apenas deixe ele fazer o trabalho dele. Na época, eu não dei muita importância. Todo mundo nesses empregos noturnos parecia ser um pouco esquisito de uma maneira ou de outra. Eu imaginei que Doug seria apenas mais um cara quieto, cuidando do chão ou consertando o que precisasse. Mas, desde o momento em que o conheci, percebi que havia algo errado. Ele tinha uma maneira perturbadora de te olhar, tempo demais, com uma intensidade estranha, como se estivesse te estudando detalhadamente por nenhum motivo aparente. A primeira vez que ele se aproximou de mim foi de repente, quase do nada. Eu estava em uma das salas de descanso, limpando uma mesa, quando me virei e lá estava ele, parado na porta. "Oi?", disse ele, com um sorriso que não alcançava os olhos. Primeira noite, né? Eu tentei não deixar a estranheza da situação me afetar.
Só estou me acostumando com as coisas. Se precisar de algo, é só me chamar. Ele acrescentou sem desviar o olhar. Eu estou sempre por aqui. Isso foi um eufemismo. Pelo resto da noite, eu continuei vendo Doug aqui e ali. Não importava onde eu estivesse. Se eu estava limpando os banheiros ou aspirando as tapetes, Doug estava por perto, à espreita. Eu o via no final do corredor ou quando virava uma curva, sempre com um carrinho de limpeza, sempre me observando. A princípio, pensei que era coincidência. Afinal, o prédio era grande e éramos os únicos no andar naquela noite. Mas isso acontecia com frequência demais para eu ignorar. E não era só o fato de ele estar por perto. Ele estava sempre me olhando, como se estivesse esperando que eu notasse. Nas primeiras vezes, forcei um sorriso, acenei educadamente e voltei ao meu trabalho. Mas quanto mais isso acontecia, mais desconfortável eu ficava. Há um limite para quantas vezes você pode pegar alguém te encarando antes que isso comece a parecer errado. Em um momento, eu estava na cozinha, jogando fora o lixo, e quando me virei, Doug estava parado logo na porta. Eu não o ouvi chegar e nem o vi se aproximar. Ele simplesmente estava lá. "Precisa de ajuda?" perguntou ele. Eu balancei a cabeça rapidamente. "Não, estou bem, obrigado." Ele não foi embora. Ficou parado ali por um longo momento, me encarando, os dedos tamborilando no cabo do esfregão. Finalmente ele deu aquele sorriso inquietante novamente e foi embora sem dizer mais nada. Suspirei de alívio assim que ele saiu, mas a tensão não me deixou. Tentei dizer a mim mesmo que eu estava exagerando. Era minha primeira noite e eu provavelmente estava só sendo paranoico. Turnos noturnos podem mexer com a sua cabeça, especialmente em um lugar tão grande e vazio quanto aquele. Mas por mais que eu tentasse afastar o sentimento, a sensação de estar sendo observado continuava me arrondando. Quando meu turno estava quase acabando, eu estava mais do que pronto para ir embora. Olhei para o relógio. 2h45. Faltavam apenas 15 minutos e eu estaria livre para ir. Comecei a guardar meus materiais, limpando as últimas superfícies antes de seguir em direção à saída. Eu não sabia onde Doug estava naquele momento e, sinceramente, não me importava. Eu só queria ir embora. Enquanto eu caminhava em direção ao elevador, notei algo estranho. As portas da escada estavam ligeiramente entreabertas. Eu tinha certeza de que elas estavam fechadas antes. Eu já havia passado por elas pelo menos 2 vezes enquanto limpava. Um lampejo de dúvida passou pela minha mente, mas eu ignorei e apertei o botão do elevador. Nada aconteceu. Apertei de novo e ainda nada. Frustrado, olhei para as portas da escada novamente, esperando que Doug saísse de lá. Mas não havia ninguém. O prédio estava em silêncio, exceto pelo leve zumbido do sistema de ventilação. Suspirei, resignado a usar as escadas. Afinal, eram apenas 4 andares. Quando abri a porta, ouvi um som suave de arrastar vindo de baixo. Congelei, ouvindo. Não era alto, mas era distinto, como um metal raspando contra concreto. Olhei para baixo, mas não vi nada. Apenas os degraus fracamente iluminados que desciam em espiral. Balancei a cabeça e comecei a descer. Talvez Doug estivesse fazendo algum tipo de manutenção, ou talvez eu estivesse só imaginando coisas. De qualquer forma, a noite tinha acabado para mim, e eu só queria ir embora. Mas quando cheguei ao 2º andar, ouvi de novo. Dessa vez era mais alto. O som de raspagem vinha logo abaixo de mim. Parei no patamar, com o coração disparado. Apertei minha mão no corrimão e me inclinei para espiar a escadaria novamente. Foi então que o vi. Doug estava no andar de baixo, de costas para mim, segurando um grande objeto metálico, algo que parecia um cano ou um pé de cabra. Ele não se mexia, apenas ficava ali, imóvel, de frente para a parede. Sem pensar,
Me virei e corri de volta pelas escadas, meus passos ecoando pelo poço da escada enquanto eu corria para o quarto andar. Corri direto para a porta e a fechei com força assim que passei. Podia ouvir minha própria respiração, rápida e ofegante. Olhei em volta para o corredor vazio, meu coração ainda batendo forte. Não havia como eu descer de novo aquelas escadas, não com Doug à espreita lá embaixo daquele jeito. Eu precisava sair, e rápido. Tentei o elevador novamente, mas, claro, ainda não funcionava. Minha única opção era encontrar outra escadaria ou uma saída de emergência. Foi então que percebi algo terrível. Todas as saídas pelas quais eu passei estavam trancadas. O pânico começou a tomar conta de mim. Tentei manter a calma, pensar logicamente. Talvez houvesse outra saída, outra escadaria que eu não havia checado. Eu só precisava me concentrar, continuar me movendo e encontrar uma saída antes que Doug me encontrasse. Fiz meu caminho pelo corredor, tentando ser o mais silencioso possível. Cada porta que eu tentava estava trancada, cada escadaria bloqueada. Era como se o prédio inteiro estivesse conspirando para me prender lá dentro. Quando eu já estava prestes a desistir, vi uma saída de emergência no final do corredor. Corri até ela, desesperado para que estivesse aberta. Empurrei a porta e, para meu alívio, ela se abriu. Atravessei a porta e me vi diante de uma escadaria de metal presa à lateral do edifício. Ela se agarrava à parede como uma linha de vida, estreita e enferrujada, descendo 4 andares até o chão. Minhas pernas tremeram só de pensar em descer aquela escada fina, com as arestas afiadas do metal brilhando sob as luzes da rua lá embaixo. Mas eu não podia ficar. O medo que me perseguia era pior do que a vertigem de olhar para baixo. Agarrei o corrimão, sentindo o aço frio sobre minhas mãos, e me obriguei a dar o primeiro passo. Cada degrau rangia debaixo de mim, e meu coração batia mais forte a cada passo, mas eu sabia que não tinha outra opção. Quando finalmente alcancei o chão firme, ofegante, não parei de correr até estar a meia quadra de distância. Só então parei para recuperar o fôlego. Nunca mais voltei àquele prédio. No dia seguinte, pedi demissão sem dar explicações. Algumas semanas depois, ouvi boatos de que Doug havia sido demitido, algo relacionado a comportamento inapropriado com outro funcionário. Eu não quis saber dos detalhes e nem perguntei. Eu havia escapado naquela noite, mas ainda me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse conseguido sair a tempo. Eu comecei num escritório de advocacia em uma manhã fria de segunda-feira, em novembro. Você conhece aquela sensação ao começar um novo emprego? A ansiedade, a excitação, a necessidade avassaladora de não estragar tudo logo no primeiro dia? Pois é, lá estava eu, parado em frente a esse pequeno prédio um tanto decadente que mais parecia uma casa do que um escritório. Eu não tinha muita certeza de que tipo de firma de advocacia estava entrando. O anúncio não havia fornecido muitos detalhes, apenas uma descrição genérica de tarefas administrativas e eventuais entregas. Mas o pagamento era razoável e eu precisava do dinheiro. O interior do prédio era tão velho quanto o exterior. As paredes estavam cobertas por um papel de parede desbotado que poderia ser dos anos 70, e os móveis pareciam já ter visto melhores dias. Havia um cheiro distinto de mofo, como se o lugar não fosse arejado há algum tempo. "Bem-vinda, você deve ser a Tina", disse uma voz atrás de mim. Virei-me para ver uma mulher na faixa dos 50 anos, parada no corredor. Seu nome era Janet, a gerente do escritório, e ela tinha aquele ar de quem não tolera besteiras, o que me fez sentir como se tivesse que andar em ovos perto dela. Ela também não sorria muito, apenas me olhava como se estivesse me avaliando. "Venha, vou te mostrar onde fica sua mesa", disse ela, virando-se e caminhando pelo corredor estreito. O escritório era pequeno, com apenas algumas salas. Havia o escritório principal, onde Janet trabalhava, e algumas outras salas, que presumi serem dos advogados. Minha mesa estava enfiada em um canto, perto de uma janela que dava para um beco. Não era muito, mas eu não me importei. Não estava ali para fazer amigos ou impressionar ninguém, só precisava do salário. Janet não perdeu tempo em me mostrar o que eu deveria fazer.
Eu passaria a maior parte do tempo atendendo telefones, organizando arquivos antigos de casos e fazendo pequenos serviços de rua. Era um trabalho tranquilo e, para ser honesta, um pouco entediante. Não havia muita gente entrando e saindo do escritório, o que me pareceu estranho para uma firma de advocacia. Mas achei que devia ser uma dessas operações de cidade pequena que não recebem muito movimento. Por volta do meio-dia, eu estava começando a me adaptar à rotina, quando Janet se aproximou da minha mesa. Ela tinha em mãos um grande envelope de Manila lacrado. "Preciso que você leve isso a um endereço para mim", disse ela, me entregando o envelope. "Não é longe, é só uma curta viagem. Deixe-o na caixa de correio." "Claro", respondi, pegando o envelope. Não havia nenhum endereço nele, apenas o meu nome rabiscado em marcador preto. Eu esperei que ela me desse mais instruções, mas ela só ficou me olhando. "Preciso pegar alguma assinatura ou algo assim?" perguntei, tentando esclarecer. "Não, só deixe lá", disse ela secamente. Então, virou-se e foi embora antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa. Peguei meu casaco e fui para o carro, sentindo-me um pouco confusa, mas sem pensar muito no assunto. Era só uma tarefa. Nada mais. Mas quanto mais eu pensava sobre isso, mais estranho parecia. Por que eles não simplesmente usariam o correio? E por que meu nome estava no envelope? Enquanto digitava o endereço que Janet havia me dado no GPS, meu estômago se contorceu levemente. A localização era nos arredores da cidade, uma parte que eu não conhecia. A viagem me levou por estradas sinuosas, passando por terrenos abandonados e casas velhas e decrépitas. Era um dia sombrio, com o céu encoberto, tornando os arredores já assustadores, ainda mais inquietantes. Finalmente, cheguei ao endereço, que não era nada do que eu esperava. O lugar era um edifício antigo, grande, mas caindo aos pedaços. As janelas estavam cobertas e toda a propriedade estava cercada por mato alto e uma cerca enferrujada. Não havia sinais de vida em lugar algum. Nenhum carro na entrada, nenhuma luz nas janelas, apenas silêncio e decadência. Sentei-me em meu carro por um momento, segurando o volante, me perguntando se havia cometido um erro. Verifiquei o endereço novamente, mas ele correspondia ao que Janet havia me dado. Este era definitivamente o lugar. Enquanto olhava para o envelope outra vez, uma sensação de inquietação tomou conta de mim. Por que eu estava entregando algo aqui, naquele prédio abandonado? Aí raciocinei que não era meu trabalho fazer perguntas. Talvez isso fosse algum assunto legal e eles apenas precisavam que o pacote fosse deixado ali para quem quer que fosse o proprietário do local. Com uma respiração profunda, saí do carro e fui até o portão da frente. A caixa de correio era antiga e enferrujada, quase caindo do poste, mas ainda estava lá. Deslizei o envelope para dentro e estava prestes a voltar para o carro quando ouvi um rangido. Congelei, virando-me em direção ao som que vinha de uma das janelas do segundo andar, uma das poucas que não estavam cobertas. Examinei o vidro escuro e rachado, mas não vi nada a princípio. Então notei algo. Uma sombra, mal visível na luz fraca. Alguém estava ali, me observando da janela do segundo andar. Meu coração pulou na garganta e rapidamente virei-me e corri de volta para o carro. Enquanto me atrapalhava com as chaves, olhei novamente, mas a figura havia desaparecido. A janela estava vazia agora. Apenas um vazio escuro me encarando. Liguei o carro e acelerei, com as mãos tremendo no volante. Algo não estava certo. Não conseguia identificar o quê, mas aquele lugar e quem quer que estivesse me observando não eram normais. Quando voltei ao escritório, Janet não perguntou se eu havia entregue o envelope. Ela apenas acenou com a cabeça quando entrei e voltou ao seu trabalho, como se nada tivesse acontecido. Naquela noite não consegui parar de pensar na figura na janela, na maneira como ela simplesmente ficou ali, me observando. Convenci-me a mim mesmo que, provavelmente, era nada.
Talvez alguém estivesse ocupando o prédio e eu os assustara, mas no fundo não conseguia me livrar da sensação de que havia algo mais. No dia seguinte, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Janet me entregou outro envelope. Desta vez sem explicação, sem endereço, sem instruções, apenas um "cuide disso". Não sabia o que isso significava, mas não estava disposto a discutir. Peguei o envelope e entrei no carro, esperando que meu GPS me dissesse para onde eu estava indo. Ele me levou de volta ao mesmo prédio. Hesitei quando parei em frente ao portão enferrujado. A mesma sensação de pavor me invadiu, mais forte dessa vez. Disse a mim mesmo que poderia deixar o envelope e sair rapidamente. Não havia necessidade de olhar ao redor, nem de ser curioso. Mas quando me aproximei do portão, algo chamou minha atenção. A janela, a mesma em que eu havia visto a figura no dia anterior, estava aberta agora, apenas um pouco, como se alguém tivesse soltado. Eu podia ver uma cortina esfarrapada balançando ao vento. O prédio em si ainda parecia abandonado, mas havia algo errado com ele. Algo que eu não conseguia explicar. Deslizei o envelope para a caixa de correio e rapidamente me virei para sair. Mas, antes que pudesse dar 2 passos, ouvi novamente um rangido da janela. Desta vez, não olhei para trás. Corri para o carro, abri a porta e acelerei sem pensar 2 vezes. Quando voltei ao escritório, Janet estava me esperando. Ela não disse uma palavra, apenas me lançou aquele mesmo olhar estranho, como se soubesse algo que eu não sabia. Queria perguntar a ela sobre o prédio, sobre a pessoa que eu havia visto, mas algo me deteve. Mais tarde naquela noite, não consegui parar de pensar na janela aberta. Por que ela tinha estado fechada antes? E quem estava me observando? Liguei para um amigo, alguém que morava na cidade há muito tempo, e perguntei sobre o prédio. Depois de uma longa pausa, ele me disse que o lugar estava abandonado há anos. Ninguém havia morado ali desde que um incêndio devastou o interior, há uma década. O prédio foi condenado, considerado inseguro, e ninguém se aproximava dele. Então, quem eu havia visto naquela janela? No dia seguinte, cheguei ao trabalho temendo outra tarefa, mas Janet não me deu o envelope desta vez. Em vez disso, ela me entregou uma carta. Estava endereçada a mim e dentro havia uma única frase: "Pare de fazer perguntas". Olhei para Janet, mas ela já estava se afastando, com o rosto impassível como sempre. Pedi demissão no dia seguinte. Até hoje, ainda não sei o que havia nesses envelopes, quem estava me observando da janela, ou como ela sabia que eu havia perguntado a alguém sobre o prédio. Mas às vezes, quando dirijo pelas redondezas da cidade, não consigo evitar olhar para aquele velho edifício, esperando ver alguém ali, me observando novamente. O que quer que estivesse acontecendo naquele escritório de advocacia, eu não queria fazer parte disso. Era meu primeiro dia trabalhando na livraria, uma pequena loja aconchegante escondida no canto de um prédio antigo no centro da cidade. Por fora, parecia qualquer outro pequeno negócio. Paredes de tijolo envelhecido, grandes janelas de exposição preenchidas com livros de papel e uma placa desbotada balançando ao vento. Eu estava animado, adorava livros, e trabalhar ali parecia um sonho. Era um trabalho tranquilo, com clientes ocasionais entrando e saindo, e o proprietário, o Sr. Langley, parecia simpático quando o conheci. Cheguei cedo naquela manhã, ansioso para causar uma boa impressão. O interior da loja tinha a clássica atmosfera de livraria antiga, o cheiro suave de papel e tinta, prateleiras abarrotadas de livros do chão ao teto e um balcão de madeira desgastada que parecia ter visto anos de uso.
O Sr. Langley me deu um breve tour pelo lugar antes de se retirar para o seu escritório nos fundos, deixando-me administrar a recepção. O dia passou sem incidentes a princípio. Organizei algumas prateleiras, cumprimentei um punhado de clientes e me familiarizei com o estoque. Era o tipo de trabalho pacífico e de ritmo lento que me permitia pensar enquanto trabalhava. Na tarde, as coisas ficaram ainda mais silenciosas e eu encontrei-me sem nada para fazer, apenas folheando um livro no balcão. Foi quando eu notei a porta. Era pequena, quase escondida atrás de uma pilha de caixas perto do fundo da loja, e eu não havia prestado muita atenção a ela antes. Era de madeira, escura e ligeiramente desgastada, com um pesado cadeado a segurando fechada. A curiosidade me dominou, e eu fui até lá para dar uma olhada mais de perto. A porta era sólida, mas não parecia combinar com o resto da loja. Havia algo sobre ela que parecia fora do lugar. Olhei ao redor para me certificar de que o Sr. Langley não estava me observando, antes de me agachar para examiná-la. O cadeado era antigo, enferrujado em alguns lugares, mas era robusto. Achei estranho. Por que uma simples livraria precisaria de uma porta trancada como essa? O que poderia estar escondido lá atrás? Minha mente começou a imaginar. Talvez um espaço de armazenamento escondido, um porão empoeirado cheio de primeiras edições antigas, ou alguma parte esquecida do prédio. Mas havia algo estranho nisso. Não sabia por quê, mas estar diante daquela porta me deixava inquieto, como se eu não devesse estar ali. Assim que estava prestes a me afastar, o Sr. Langley apareceu lá de trás, seus olhos estreitando-se ligeiramente ao me ver perto da porta. Essa porta está trancada por um motivo. Não tem nada lá atrás com o que você tenha que se preocupar. Apenas armazenamento antigo. Assenti rapidamente, me sentindo um pouco envergonhado por estar espionando. Desculpa, eu estava só curioso. Ele me deu um sorriso tenso. Curiosidade pode ser perigosa em um lugar como esse. Suas palavras pairaram no ar por um momento e não consegui dizer se ele estava brincando ou sério. Ele então se afastou, indo de volta para o seu escritório. E eu fiquei ali, me perguntando o que ele realmente queria dizer. O resto do dia foi normal, mas a porta e as palavras do Sr. Langley ficaram na minha mente. Às vezes olhava na direção da porta, mas parecia como se uma força invisível me impedisse de me aproximar novamente. Depois de algumas semanas, as coisas começaram a mudar. Um estranho sentimento de desconforto tomou conta da loja. Eu não sabia se era apenas eu, mas algo na atmosfera parecia diferente. Clientes começaram a entrar, mas olhavam nervosamente ao redor, como se esperassem que algo fosse acontecer. Eu também tinha começado a ter sonhos estranhos sobre a porta, sobre o que poderia estar trancado lá atrás. Às vezes acordava no meio da noite, meu coração acelerado, como se eu estivesse fugindo de algo. As visões da porta estavam sempre lá, tão nítidas que eu sentia que podia alcançá-la. A tensão acumulou-se e eu sabia que precisava ver o que havia por trás dela. Um dia, enquanto o Sr. Langley estava ocupado, tomei coragem e fui até a porta novamente. O coração estava acelerado, minha respiração rápida enquanto olhava para o cadeado. Algo dentro de mim gritava para não fazer isso, mas minha curiosidade era insuportável. Antes de pensar muito, retirei uma ferramenta que tinha em meu bolso e, com um pouco de esforço, consegui abrir o cadeado. A porta rangeu ao ser aberta, revelando um espaço escuro e empoeirado. Uma pequena lanterna estava pendurada em uma parede e, quando a liguei, a luz revelou um longo corredor cheio de caixas empoeiradas e móveis cobertos por lençóis. Mas, além disso, havia algo mais. Uma sensação pesada no ar, como se o próprio lugar estivesse respirando. O silêncio era ensurdecedor. Eu avancei com cautela, as prateleiras cobertas de poeira e as caixas parecendo ter sido abandonadas há muito tempo. Mas conforme fui explorando,
um pensamento atravessou minha mente. Algo não estava certo. Havia marcas no chão, arranhões profundos que pareciam levar a um canto escuro no fundo do corredor. Um frio percorreu minha espinha. Antes que pudesse me perguntar o que eram aquelas marcas, ouvi um rangido vindo de trás de mim. Virei-me rapidamente, mas a porta que havia aberto se fechou com um estrondo. A lanterna tremulou em minhas mãos enquanto o pânico se instalava. Tentei abrir a porta, mas ela estava trancada. Fui consumido pelo desespero. O lugar estava escuro e o silêncio agora parecia ameaçador. Comecei a procurar uma saída, examinando o espaço, mas tudo parecia cada vez mais claustrofóbico. Foi então que ouvi um sussurro vindo do corredor escuro. O som era baixo, mas parecia chamando meu nome. Venha aqui. A voz era familiar e ao mesmo tempo estranha, como um eco distante. Hesitei, mas a curiosidade me guiou. Segui o som, meus pés fazendo barulho contra o chão empoeirado. O corredor parecia se alongar, cada passo se sentindo como uma eternidade. Quando finalmente cheguei ao fim, encontrei uma porta. Esta não estava trancada. Abri-a lentamente e o que encontrei do outro lado era um espaço diferente, uma sala cheia de livros antigos e artefatos, todos cobertos de poeira, mas em perfeito estado. Era uma biblioteca esquecida. Mas assim que entrei, o sussurro aumentou e eu soube que não estava sozinho. Um frio cortante percorreu minha pele. Algo estava ali, escondido entre as sombras, esperando. Eu sabia que precisava sair. Lutei para me lembrar do caminho de volta, mas a porta pela qual entrei estava agora trancada. Enquanto eu tentava forçar a saída, ouvi os sussurros novamente, mais altos, parecendo ressoar em minha mente. Fique. Fique. O ar se tornou denso e a atmosfera estava carregada com uma energia pesada. Sentia que algo estava me atraindo para mais perto, mas a lógica me dizia para escapar. Finalmente consegui encontrar uma janela, uma pequena abertura que levava a uma sala ao lado. Sem pensar, abri e pulei para fora, caindo na grama do lado de fora. Eu não olhei para trás, corri em direção à porta da loja, adrenalina bombeando no meu corpo. Assim que entrei, o Sr. Langley estava esperando e quando me viu, seu rosto estava pálido. Você não deveria ter ido lá, ele disse, sua voz quase um sussurro. Quando perguntei sobre o que tinha acontecido, ele apenas balançou a cabeça, como se estivesse se preparando para contar algo que não queria. A loja tem seus segredos. Você não pode explorar tudo. O peso das suas palavras me atingiu. O que quer que tivesse acontecido naquele corredor escuro e na biblioteca esquecida ainda estava comigo. Eu não sabia o que era, mas uma parte de mim queria esquecer. Nos dias que se seguiram, minha visão sobre a livraria mudou. Eu vi os livros de uma nova maneira, como se soubessem mais do que deixavam transparecer. O Sr. Langley não me disse mais nada sobre o que eu tinha encontrado. A livraria continuou a operar, mas uma sensação de inquietação pairava sobre nós. Sempre que olhava para a porta trancada, sentia um puxão no meu interior, mas sabia que nunca mais voltaria a abrir aquela porta. Era apenas uma tarefa, mas se tornou um aviso que eu não sabia que precisava ouvir. A curiosidade pode ser perigosa em um lugar como esse, e eu havia aprendido da maneira mais difícil que algumas portas devem permanecer fechadas.